Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, desculpem essa voz, acabei de acordar. Devido a alguns problemas técnicos que nós tivemos na quinta e na sexta-feira passada, nós não tivemos vídeo aqui no canal, mas estamos voltando hoje com tudo e peço desculpas inicialmente por isso e agora vamos lá. Vocês estão acompanhando que nós estamos agora, nós, modo de dizer, né? Está acontecendo já as fases finais da UEFA Champions League, ou como eu carinhosamente apelidei, a Libertadores da Europa. Mas vocês sabiam que a final de 1985 ficou marcada por uma tragédia? Uma tragédia repleta de erros, não somente das autoridades, como também dos hooligans. Para quem não sabe, os hooligans infernizaram e atormentaram os estádios de futebol ingleses na década de 80. Hoje o futebol inglês já é um futebol um pouco mais calmo, mas antigamente, meu pai amado, não era fácil. Então vamos lá. A final da UEFA Champions League, que aconteceu no dia 29 de maio de 1985, reuniu a equipe italiana da Juventus, pois é, a Juve, e a equipe inglesa do Liverpool, pois é. E olha só, segundo palavras do jornalista Leandro Stein, quando ele fez essa matéria para o Trivela, no dia 29 de maio de 2015, já que este ano a tragédia de Heysel completa 35 anos. Acreditem se quiser. A equipe da Juventus tem uma bandeira com o número 39 no branco e no negro de sua bandeira. Aí vocês vão falar, mas esse 39 faz referência a quê? Ele faz referência ao número de títulos de algum campeonato? Não. Ele faz referência, sabe o quê? Ao número de vítimas da tragédia de Heysel. 39 mortos. Acreditem se quiser. Isso feriu o orgulho da equipe italiana, da equipe inglesa e ainda marca o que? A escalada do hooliganismo, ou seja, dos hooligans, né? Digamos que os hooligans, eles eram como os barra bravas na Argentina, ou como até, infelizmente, algumas torcidas, eu falo assim, as torcidas organizadas dos times de futebol, tem muita gente boa, sim. Eu quero acreditar que tem muita gente boa, que tem muito torcedor que vai lá pra torcer. Mas infelizmente tem aquelas que eu falo que são as laranjas podres do cesto, né? Que vão pra causar estrago mesmo, pra fazer baderna. Os hooligans eram o terror do futebol europeu. Acreditem se quiser. E por que que o ano de 85 era um ano crítico no futebol inglês? Sabe por quê? Dezenas de pessoas haviam morrido em meses anteriores ou presos nos estádios ingleses. Pois é. E o primeiro incidente aconteceu 2 meses antes, em março. Sabe por quê? Vou explicar. Houve uma briga generalizada entre o time do Luton e o Millwall. Terminaram com 81 pessoas feridas. Uma tragédia. Assim. A escalada foi subindo. Foi escalando a escada, foi chegando no topo da escada e em maio um incêndio que consumiu as arquibancadas do estádio Valley Parade. Pois é, matou 56 pessoas.
E no final do mês, a final da UEFA Champions League terminou de emporcalhar, de botar uma mancha no futebol inglês, porque um ano antes, o Liverpool, que havia sido campeão da Copa dos Campeões, hoje a UEFA Champions League, já tinha protagonizado um barraco, umas cenas lamentáveis, numa final contra a Roma, terminando com dezenas e dezenas de feridos, só que não tomaram cuidado. E o erro já começou na escolha do palco para a final do jogo. Já começou tudo errado. Isso foi contestado pelos representantes dos dois clubes logo no início. Mas esse estádio? O estádio de Heysel. Pois é. E apesar do tamanho, não tinha umas condições assim corretas para receber aquele jogo. A estrutura estava totalmente degradada. As paredes estavam a ponto de ruir. Pois é. E antes do jogo, sabe o que aconteceu? Torcedores abriram buracos no concreto para tentar entrar. E isso resultou em quê? Superlotação. Pois é. E no menor, e ao menor rompimento de fúria que podia acontecer com o estádio, pois é. Podia despencar tudo, né? E a proteção da segurança, que era totalmente despreparada, acabou em desastre. Pois é. As duas torcidas foram divididas em setores atrás dos gols. Elas foram separadas por um trecho neutro bem amplo no meio do estádio. E havia uma parte do lado da torcida do Liverpool que era destinada aos torcedores neutros da Bélgica. Pois é, a final foi na Bélgica, minha gente. Exatamente. As finais da Champions League são em campos neutros. Por exemplo, esse ano, agora de 2019, a Libertadores teve a sua primeira final em campo neutro, que foi em Lima, no Peru, envolvendo o River Plate da Argentina e o Flamengo, o nosso time aqui no Brasil, o time do Rio de Janeiro. A final da Libertadores ia ser em Santiago, no Chile. Porém, o que aconteceu? Devido a uma escalada de violência no Chile, a final foi empurrada pro Peru. Simples assim. Agora, porque a final... Não sei se vocês lembram que a final, o segundo jogo da final da Libertadores, que agora é final única, o segundo jogo, a última final com 2 jogos, o segundo jogo aconteceu na Espanha devido aos problemas na Argentina. Mas vamos lá, continuando. A parte da torcida do Liverpool que era destinada a torcedores neutros belgas acabou sendo ocupada, sabe por quem? Por muitos italianos da comunidade italiana na Bélgica. Sim, muitos torcedores da Juve. E 1 hora antes do jogo já começou o barraco, já começou a confusão. Objetos e pedras sendo lançados. A aproximação dos ingleses que estavam naquele alambrado que era frágil, mais frágil que uma casquinha de ovo. Já começou a se aproximar. Aí só 5 policiais fazendo a proteção. E isso deu ruim, sabe por quê? Muitos bianconeri, que eram como são conhecidos os italianos da Juve, os torcedores do Milan não são os rossoneri? Pois é, os bianconeri, que era branco e preto, eles foram espremidos contra um muro. O outro tentando escalar o muro, a estrutura não foi suportando. Não, a estrutura não suportou. E o que aconteceu? Pois é. A estrutura caiu em cima das pessoas e 39 pessoas acabaram morrendo. A maioria dessas pessoas eram italianas. E a estimativa de feridos chegou a aproximadamente 600 pessoas.
E enquanto o atendimento ia se espalhando pelo próprio gramado do estádio de Heysel, com corpos encobertos por bandeiras, e a torcida da Juve foi se revoltando do outro lado, começou a pular o alambrado e ainda houve tempo uma batalha campal daquelas entre italianos e policiais. Eles tentaram evitar que os italianos chegassem até os ingleses, mas nem isso e nem as mortes atrapalharam o início do jogo. Sabe por quê? Em outra decisão muito contestável da UEFA, enquanto o pau quebrava, o apito inicial aconteceu e o jogo rolou. Mas nem os jogadores sabiam o que estava acontecendo. Nem os jogadores, olha só. E olha o que aconteceu. Como ninguém sabia o que estava acontecendo nos momentos anteriores, o jogo rolou. A Juventus venceu o jogo por 1-0 com gol de Michel Platini. Acredite. Motivos para comemorar tinha? E segundo palavras do jornalista Tim Vickery, eu vou ler aqui para vocês. Foi um desastre total. Tanto que o chefe da polícia no comando daquela noite foi pra cadeia. Pois é, acreditem se quiser. O chefe da polícia foi em cana. A polícia estava sem pilha no radinho para se comunicar. Eita ferro. Sem as ações da torcida do Liverpool, nada teria acontecido. Mas houve outros fatores nas mortes daquelas pessoas. Ninguém quer aceitar responsabilidade. Fica mais fácil focar no hooliganismo. Eram brigas teatrais. O teatro era ganhar espaço. Ninguém queria matar o adversário. Mas matou, né? Eita ferro. Em parte, pode-se dizer que a culpa não foi muito dos hooligans, não, viu? Que já era um caldeirão fervente aquilo ali, mas tinha que transbordar. Continuando. Num longo processo que durou cerca de 4 anos, 25 torcedores acabaram presos. E com isso, a política de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, deu uma endurecida em relação às torcidas inglesas. O Liverpool não se eximia da culpa, falando, não, aconteceu, a culpa também, nós também temos uma parcela de culpa. Embora a negligência das autoridades tenha sido muito grande, o Liverpool não se eximiu da culpa, não. Falou, não, nós também temos nossa parcela. E enquanto isso, a teoria que movimentos de esquerda teriam conspirado esse ocorrido, o que não ficou provado, a primeira-ministra aumentou o controle nos estádios. Pois é. Os clubes da Inglaterra suspensos por 5 anos de competições europeias viram que isso estava se tornando uma panela de pressão prestes a explodir. E panela de pressão, quando explode, o barulho é assustador. Mas explodiu. Explodiu 4 anos depois na tragédia de Hillsborough, num jogo entre Nottingham Forest e, se eu não me engano, minha memória não me falha, Arsenal, ou foi Liverpool. Vai aparecer na legenda. E até os dias de hoje parece que a tragédia de Heysel permanece viva. Ninguém esquece. Para torcedores do Liverpool, uma mancha. A maioria concordou com a suspensão. Foi arbitrária? Foi, mas eles sentiram a culpa. Eles não fingiram que era culpa deles e os torcedores foram responsáveis. Palavras do fanático do Liverpool, o músico Daniel Hunt. As faixas pedindo desculpas à Juve ainda são muito comuns no estádio de Anfield. Muito. Apesar de que os italianos ignoram. E enquanto isso, os bianconeri convivem com o luto de uma final tenebrosa. Bom, minha gente, era isso. Um dos grandes
e trágicos momentos do nosso futebol, ou quer dizer, do futebol europeu, né? E lembrando que eu vou trazer mais alguns outros vídeos também sobre o tema futebol. Engraçado que era um tema que eu pensei, vou me abster de falar, porque eu não sei se eu... Mas acaba que no fim eu tenho que... Mas no fim eu acabei entrando nesse tema. Nesses temas de futebol. Eu já falei da tragédia de São Januário, já falei do escândalo dos Cachirules, já falei vários temas sobre futebol, né? Que interessante. E é isso, minha gente. Vamos preparar mais alguns vídeos. Vamos ver se eu falo alguma coisa também sobre o carnaval. Porque olha, 2020, pelo visto, tá prometendo, hein? Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Beijo pra todo mundo e